Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos monitores de parasitologia de vocês e o tema da aula de hoje será sobre o plasmódio, um gênero muito importante, principalmente por incluir os agentes etiológicos da malária. E também vou falar sobre os culicídios, mais especificamente sobre o Anopheles, que consiste no vetor da doença. Em relação à filogenia do plasmódio, eles estão dentro do supergrupo cromoalveolata, do grupo alveolata e do subgrupo apicomplexa, que tem como principal característica a presença do complexo apical, que consiste em várias estruturas nessa região anterior do parasito que são importantes para o processo de invasão nas células hospedeiras. Dentre essas estruturas, a gente pode citar os micronemas, que são organelas secretórias muito importantes para o processo de reconhecimento e adesão do parasito nas células hospedeiras. A gente também se destacam as ruptrias, que também são organelas secretórias, mas têm um papel mais importante no processo de invasão e internalização do parasito, a partir da liberação de ácidos. Já o conoide ele faz parte do citoesqueleto do parasito e tem importante função de fixar o parasito nas células hospedeiras. E por fim, os granúlolos densos eles são distribuídos ao longo da célula parasítica e eles são muito importantes na remodulação do vacúolo parasitófilo. Outro ponto importante se destacar nesse subgrupo é a presença do apicoplasto, que é um plastídeo onde ocorrem a síntese de aminoácidos e ácidos graxos e que conferem uma reserva energética importante para a sobrevivência do parasito. Por essa razão, esse apicoplasto ele tem sido alvo de diversas formas de alvos farmacológicos. Acredita-se também que o apicoplasto ele tenha se originado a partir de um processo de endossimbiose com microalgas. Em relação às espécies de plasmódio, vamos destacar aqui aquelas que parasitam exclusivamente o homem, que são o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malari e o Plasmodium ovale, sendo essas três primeiras as que têm maior prevalência na epidemiologia brasileira, principalmente o vivax, que corresponde a 80 a 85% dos casos de malária no país. Os plasmódios eles possuem um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, precisam de mais de um hospedeiro para poder completar o ciclo, sendo que o hospedeiro definitivo é o mosquito e não o homem, pois é no mosquito onde ocorre a fase sexuada. O vetor do plasmódio são mosquitos do gênero Anopheles e são fêmeas. E aqui nesse mapa a gente destaca a distribuição da malária, principalmente na zona tropical. Em relação aos vetores, eles são da ordem Diptera, da família Culicida e da tribo Anopheline. Dentro dos culicídeos, a gente tem tanto os anofelinos quanto os culicíneos. E aí, para diferenciar, a gente vai falar primeiro dos ovos dos anófeles, que eles possuem flutuadores laterais, que não são observados nem no Aedes nem no Culex. A larva ela não possui um sifão respiratório, como é apresentado no Aedes e no Culex, e a posição de pouso ela é mais vertical em relação à plataforma de pouso, diferentemente dos culicíneos, que eles são mais paralelos. Aí também temos o nome popular, que é mosquito prego, carapanã também, e apenas as fêmeas dos mosquitos pregos elas são hematófagas, então só elas que são os vetores do plasmódio. E as principais espécies no Brasil são Anopheles darlingi, Anopheles aquasalis, dentre outras. Em relação ao ciclo de vida, eles são holometábolos, ou seja, eles completam todas as fases de metamorfose. Aqui destacando o ovo, para estruturas como flutuadores laterais, que dão esse aspecto característico no formato de bote. E o ovo ele se transforma posteriormente em larva, e como eu falei, as larvas elas não possuem o sifão respiratório, por isso elas precisam se colocar horizontalmente na superfície da água para poder respirar. E após 4 estágios, elas vão dar origem a uma pupa, que também não possui o sifão respiratório. E após o processo de equidise, finalmente o mosquito ele sai da pupa e dá origem à forma adulta. E aqui, por fim, eu destaco o adulto fêmea, que após o reparto sanguíneo, ele pode
colocar de 100 a 300 ovos, tanto em criadouros naturais quanto artificiais, como caixas d'água. Em relação ao ciclo de vida do plasmódio, se inicia, né, com a picada do inseto vetor infectado, onde ele transmite os esporozoítos, que passam pela derme, né, e cerca de 70% desses esporozoítos eles podem atingir a corrente sanguínea brevemente e migrar para a região do fígado. Nessa região ele vai iniciar o processo de ciclo pré-eritrocítico, com a formação de esquizonte e depois de merozoítos. E aí esses merozoítos eles vão entrar na corrente sanguínea a partir de vesículas e infectar as células sanguíneas, os eritrócitos, dando início ao ciclo eritrocítico, que corresponde às fases sintomáticas da doença. Esses merozoítos eles também podem vir a originar as fases sexuadas, que são chamadas de gametócitos. Esses gametócitos, né, eles podem adentrar o mosquito e dar origem aos gametas, que após a fecundação vão dar origem ao zigoto. O zigoto sofre algumas modificações no intestino do inseto e dão origem aos esporozoítos, que vão migrar para a glândula salivar e começar um novo ciclo. Aqui, detalhando um pouco mais a fase pré-eritrocítica, os esporozoítos eles são introduzidos, né, pela picada do inseto, e eles adentram os hepatócitos e se transformam em pré-eritrocitos, né, em trofozoítos pré-eritrocíticos. Eles se multiplicam a partir de um processo de esquizogonia, de forma assexuada, dando origem aos esquizontes. E aí, por meio da multiplicação desses esquizontes, eles vão liberar milhares de células haploides chamadas merozoítos, que são liberados na corrente sanguínea por meio de vesículas, chamadas de merossomos. E aqui, como observação, a gente trata acerca do Plasmodium vivax e do Plasmodium ovale, que eles podem possuir formas dormentes dentro dos hepatócitos, que são chamadas as formas hipnozoítas, que são responsáveis pelas recaídas tardias da doença. Em relação à fase eritrocítica, aqueles merozoítos, né, que foram liberados, eles entram nas hemácias e se transformam em trofozoítas jovens, que posteriormente vão dar origem a trofozoítas maduros e, em seguida, a esquizontes, a partir do processo de esquizogonia. Esses esquizontes eles vão dar origem aos merozoítos, que são liberados a partir da lis da hemácia. Essa lis da hemácia também vai liberar o pigmento malárico, que é chamado de hemozoína, que consiste no processo de digestão da hemoglobina. Alguns desses merozoítos também podem se diferenciar em estágios sexuais, dando origem aos gametócitos, que são as formas infectantes do inseto. E outro ponto importante de se ressaltar é que o Plasmodium vivax ele invade apenas os reticulócitos, que são os eritrócitos jovens. Já o Plasmodium falciparum ele também pode invadir hemácias em vários graus de maturação, o que dá a essa espécie uma maior virulência também. Em relação ao ciclo esporogônico, os gametócitos masculinos eles vão originar de 6 a 8 microgametas, e o gametócito feminino ele vai formar um macrogameta. Esses gametas eles vão se fecundar e dar origem ao zigoto, como a gente pode observar aqui. E esse zigoto, após 24 horas, ele vai ganhar mobilidade e vai se transformar numa forma evolutiva chamada de oocineto. Esse oocineto ele se incista no intestino médio do inseto e vai dar origem aos oocistos. Esses oocistos eles sofrem vários processos de multiplicação de esporogonia e, após um certo tempo, eles vão sofrer uma ruptura e liberar os esporozoítos, que vão migrar para a região da glândula salivar desses insetos. Em relação às características morfológicas, a gente vai destacar aqui as formas sanguíneas, né, que estão dentro das hemácias, tanto do Plasmodium falciparum quanto do Plasmodium vivax. E aqui eu queria destacar para vocês um pequeno exercício que vocês podem fazer, que é tentar analisar essas diferenças morfológicas nesse quadro, né, de lâminas, tanto as formas esquizontes quanto os gametócitos, seja no formato, tamanho, a questão do núcleo. Vocês podem pausar esse vídeo, né? Podem olhar aqui também esse desenho esquemático, que ele é um pouco mais didático em relação a isso. Se quiserem, podem desenhar.
E aí vocês vão responder quais são as diferenças morfológicas que vocês podem notar nessas diferentes espécies e nessas diferentes formas. E aqui a gente vai seguir. Bem, em relação à morfologia do plasmódio falcíparo, os trofozoítas jovens eles apresentam esse formato de anel, não sei se vocês perceberam. Eles possuem um citoplasma um pouco mais delgado, mais delicado, e eles também podem apresentar um poliparasitismo, que é quando um indivíduo ele pode mais de um indivíduo pode invadir uma hemácia, na verdade. Então aqui a gente tem 2 trofozoítas, ó, mas eles podem até ter 3 trofozoítas dentro de uma só hemácia. E aí eles apresentam também uma cromatina saliente, que é como se fosse a joia do anel. Né? E eles podem ter mais de um, inclusive, aqui, como a gente pode observar aqui, 2 cromatinas. Em relação aos gametócitos, eles possuem um formato de meia-lua ou de foice, né? Também meio parecido com salsicha. E aqui se destacam o pigmento malárico, né? Que fica em torno do núcleo denso. E em relação ao plasmódio falcíparo, é importante destacar que eles apresentam a citoaderência, né, que quando as hemácias elas são infectadas por essa espécie de plasmódio, elas modificam a superfície da membrana e elas acabam ficando aderidas aos diversos endotélios dos mais diversos vasos do corpo. E aí prende principalmente as formas trofozoítas maduras e os esquizontes, sendo uma forma de mecanismo de escape para evitar que essas hemácias elas sejam levadas para o baço e sejam destruídas antes de liberarem os mesozoítos. E é por isso que os trofozoítas maduros e os esquizontes eles não podem ser observados nessas formas de lâminas a partir do esfregaço sanguíneo. Em relação à morfologia do Plasmodium vivax, os trofozoítas eles possuem um citoplasma também no formato de anel, porém com um citoplasma mais espesso. Eles também normalmente só apresentam um trofozoíta por hemácia, sendo bem raro o poliparasitismo, justamente por ter um tamanho um pouco maior, e também possuem uma cromatina única e um pouco mais interna, como se fizesse parte do anel. Em relação aos esquizontes, eles possuem uma forma ameboide, como a gente pode observar aqui, com vários núcleos, e uma cromatina segmentada. E, por fim, os gametócitos, ao contrário do falcíparo, eles possuem um formato arredondado e com um núcleo grande e pouco denso, além de não apresentarem tão bem o pigmento malárico. Bem, como vocês viram com detalhes aqui as diferenças morfológicas, queria propor para vocês um desafio, que é vocês identificarem a forma e as espécies dessas 4 diferentes lâminas. E aí vocês podem pausar o vídeo nesse momento e a gente em seguida vai mostrar a resposta. Bem, se você respondeu aqui nessa primeira lâmina, que é um gametócito de Plasmodium vivax, parabéns, é isso mesmo. Esse gametócito, você observa que ele ocupa quase todo o espaço da hemácia, né, e ele tem esse formato arredondado. Né, ele é bem grande e tem um núcleo também bem grande. Já aqui do lado, a gente observa os gametócitos de Plasmodium falciparum, que possuem esse formato de salsicha e também tem bastante intenso aqui o pigmento malárico. Já aqui embaixo, as formas trofozoítas são de Plasmodium falciparum, justamente por apresentar um citoplasma mais delgado e com uma cromatina do tipo mais saliente. Inclusive, apresentam mais de uma cromatina por trofozoíta, algo que não é comum no Plasmodium vivax, que ele apresenta só uma cromatina, ela é mais interna, né? E também apresenta um citoplasma mais espesso. Já em relação ao diagnóstico laboratorial, é feita a busca do parasita no sangue periférico e pode ser feito tanto por técnica de gota espessa quanto por esfregaço sanguíneo. Sendo que a técnica de gota espessa ela possui uma alta sensibilidade para os plasmódios, porém, por conta de etapas que retiram a hemoglobina, né, ocorre a lise das hemácias, isso dificulta a identificação das espécies porque acaba deformando os parasitas. Por isso é interessante também fazer o esfregaço sanguíneo, que permite uma diferença das espécies um pouco maior, né, possuindo uma alta especificidade. E aqui esse desenho ele destaca aqui um pouco como é que é feito esse esfregaço sanguíneo.
você tem uma lâmina base, onde você coloca uma gota do sangue, e aí você tem uma lâmina que a gente chama de lâmina extensora, onde você vai puxar essa gota até ela ficar só esse fiozinho, e aí por capilaridade você arrasta essa lâmina extensora num grau de 45 graus aqui, e arrasta por toda a lâmina, e por capilaridade ela vai se espalhar pela lâmina. A gota de sangue vai se espalhar. Posteriormente, essa lâmina ela é corada, né, com giensa principalmente, mas também pode usar o azul de metileno, e aí são observados no microscópio óptico as formas de parasita. Temos também os testes de diagnóstico rápido, né, que são utilizados testes imunocromatográficos para a detecção dos antígenos do parasita dentro do sangue do paciente. No caso, esse sangue é coletado a partir de uma pipeta Pasteur e colocado nos pocinhos desses testes, né, 5 microlitros de sangue. Posteriormente, são colocadas 4 gotas de diluente e são aguardados de 15 a 30 minutos para fazer a interpretação do teste. Em relação à interpretação, quando você tem duas linhas, né, vermelhas, tanto na zona de teste quanto na zona de controle, indica que aquele teste é positivo. Já se tiver apenas uma linha na zona de controle, esse teste é negativo. E caso tenha uma linha apenas na zona de teste, mas não na zona de controle, esse teste ele é inválido, sendo necessária uma repetição. E aqui a gente tem um teste rápido também que indica o reagente para plasmódio falcíparo. E aqui, para terminar a aula, eu queria destacar para vocês uma fake news que estava circulando, que era em relação à atriz Camila Pitanga, que dizia que ela estava fingindo estar com malária apenas para tomar cloroquina para um tratamento precoce em relação à Covid-19. E aqui é muito importante ressaltar que a cloroquina ela é muito eficiente para a malária, né, justamente porque ela tem como alvo o vacúolo digestivo, o que acaba interferindo no processo de formação do pigmento malárico. Porém, já existe uma vasta literatura que aponta para a ineficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Então é muito importante a gente se atentar para essas fake news, essas desinformações, para que a gente não espalhe e a gente possa combater, inclusive, essas fake news no período tão crítico que a gente está vivendo. E também essas fake news, essa disseminação em massa, ela pode vir a trazer desdobramentos muito perigosos, principalmente no âmbito da saúde. Essas são algumas das referências que eu utilizei, e qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp ou com os outros monitores também. E muito obrigado pela atenção e bons estudos!